Boa noite, boa tarde, bom dia para quem for nos assistir num outro momento lá no YouTube. Vamos começar hoje mais uma live e hoje sobre essa nova temática que vem permeando o direito há algum tempo e vem solucionando alguns problemas, principalmente os conflitos ora existentes entre as pessoas. Hoje com a participação da professora Annelise Kripa, a quem eu desde já agradeço pela participação, por ter aceito o nosso convite. A professora Annelise Kripa, que trabalha diretamente com esse tema e tem bastante experiência na área. Fazendo uma cortadinha, só está me escutando, professora? Olá, tudo bem? Boa noite a todos. A professora Annelise, que é advogada, mediadora de conflitos, professora universitária, pós-doutora em Direito, mestre e doutora em Gerontologia Biomédica. Professora Annelise, é um prazer estar com a senhora. Martinez, prazer é meu. Queria te agradecer pelo convite e saudar aqui todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando de forma ao vivo e também aqueles que vão nos assistir posteriormente. Verdade. Professora, a todos que a gente convida para conversar, eu sempre faço a mesma pergunta, acho que é bem importante, porque aqueles que nos assistem não são só do direito, são de outras áreas da educação, e também tem essa curiosidade. Como é que a senhora optou pelas ciências jurídicas sociais, pelo direito? Como é que houve essa opção? Bom, Martinez, não tem como eu te explicar assim de uma forma que outras pessoas achem, eu vou seguir esse caminho. Sim. Porque eu decidi quando eu tinha 7 anos, e aí eu segui dizendo ao longo da minha infância, da minha adolescência, que eu ia seguir no direito, já dizia que não era bem a advocacia que eu queria, ainda sem conhecer, né? Porque com 7 anos a gente não conhece muito bem, não tem ninguém da área jurídica na minha família. Hoje até tem um primo, mas a gente tem quase a mesma idade, né? Então, eu digo assim, anteriormente, que eu quisesse seguir, que eu estivesse me espelhando. E aí, quando eu vi, eu já estava fazendo, mas é uma coisa assim meio interna, né? Assim, olha, é isso que eu vou fazer e continuei, né? Segui com essa determinação. E até o turno, assim, que eu escolhi, na época eu fiz o turno da noite, mas foi meio sem pensar. Quando eu vi, eu já estava fazendo na faculdade no turno da noite. E me diga uma coisa, quando a senhora estava cursando Direito, a senhora foi gradualmente, gradativamente optando por alguma área, ou foi após a sua formação, enfim, a sua formatura? Eu sempre gostei muito da área de Direito de Família. Ali no trabalho de conclusão de curso, eu acabei optando pelo processo civil, depois eu alterei. Mas o que eu tinha assim já determinado dentro da faculdade era o que eu queria seguir, que era a docência. Então eu comecei a traçar como que seria isso, né? O que eu precisava fazer para chegar na docência. Aí eu iniciei na iniciação científica. Esse projeto que tinha oportunidade na época era de uma área diferente, que é a bioética. E aí, então, foi a porta que se abriu, eu aceitei, né? E aí fui estudar mais a fundo sobre a bioética, fiquei depois 10 anos no laboratório de bioética. E quando eu me formei, eu queria fazer uma especialização de direito de família, não estava aberto na época direito de família, bom, então vamos fazer processo civil, porque eu preciso me aprofundar no processo, é só o direito material, mas eu vou precisar do processo para a família também. E aí, então, fiz o processo civil, na sequência fiz família, e aí depois acabei indo para o mestrado e para o doutorado, que era o que eu estava planejando, né? Eu só fui fazendo assim o degrauzinho por degrauzinho, vamos dizer. Né? Sim, sim. Fiz primeiro a especialização, que é até mais voltado para atuação, mais para a prática do que para a docência. E aí depois, então, fui para o mestrado e para o doutorado. Professora, dentro dessa nossa perspectiva aqui, dos métodos alternativos, a primeira pergunta que eu
eu tenho a fazer à senhora, até para que aqueles que estão nos assistindo consigam entender. Afinal de contas, o que são esses métodos alternativos de solução ou de resolução de conflitos? Bom, aos acadêmicos aqui que estão nos assistindo também, a gente ingressa lá no direito. Na minha época, a gente não falava tanto dos métodos alternativos, mas a gente falava de litígio, né? Então, a gente ajuizava ação no Poder Judiciário em busca da defesa dos nossos clientes. E a nossa forma tradicional do direito, ela busca algo mais litigioso. Até que vem, então, os métodos alternativos, métodos que busquem também a defesa do seu cliente, vai estar ali acompanhado do seu advogado. Em algumas situações pode ser que não, mas sim, vai buscar sua orientação jurídica, só que vai tentar solucionar de uma maneira que vai trazer alguns outros benefícios, né? Métodos que valorizam aí a cidadania, um clima de respeito entre as pessoas, uma cultura de paz, de diálogo. E aí, então, tem esses métodos alternativos, que não são o método aquele tradicional, né, do juiz. Claro. E em que momento, aqui pelo menos no nosso país, esses métodos, ou se viu que eram importantes? Em que momento isso, em que contexto que isso se deu? Como que isso aconteceu para nós aqui no Brasil? A gente tem a resolução do Conselho Nacional de Justiça, que é o nosso marco, então, de 2010, é a resolução 125, aonde traz esses métodos, né, a utilização dos métodos alternativos de resolução de conflitos. Ali, então, a partir dali, a gente vai ter mais a conciliação e a mediação enfatizados. Depois a gente tem o CPC atual, que é de 2015, temos a Lei da Mediação, também de 2015, e um dos métodos que não é autocompositivo, mas é heterocompositivo, que é a arbitragem. Aí nós temos a lei já desde 96, né, que traz a arbitragem. Aliás, até nesse ponto da arbitragem, que às vezes o pessoal confunde a arbitragem em razão do nome, né? Mas esse método, ele é bastante utilizado no Brasil ou mais no exterior? E em que momento? Entre empresas, entre particulares? É mais no exterior, né? Mas a gente utiliza também aqui, a mediação também está ganhando uma cultura ainda no nosso país, já muito utilizada fora do Brasil. E com a arbitragem, então, aonde a gente tem uma imposição, por isso que ela é heterocompositiva, então a gente tem um juízo arbitral nos trazendo uma solução, aonde as pessoas optaram pela utilização daquele método, ou no momento do conflito, ou às vezes anteriormente, em um contrato, olha, se nós tivermos um conflito, vamos resolver pela arbitragem. E aí eu tenho uma pessoa que pode me trazer através de um posicionamento mais técnico, muitas vezes utilizado por empresas, né? Então aí, por exemplo, empresas de engenharia, arquitetura, que precisa de um outro olhar e optam, então, elegem de comum acordo quem será o árbitro, ou indicam 3, né, para a gente ter um número ímpar, e a partir daí a gente conseguir pela cláusula compromissória a utilização da arbitragem. Olha que importante isso que a professora Annelise está colocando, porque essa última expressão, por exemplo, da cláusula compromissória, isso tem que constar no contrato, né, firmado entre os particulares, que eles vão submeter eventuais conflitos para a solução por meio da arbitragem. Isso é muito importante. Então vejam que apenas nessa curta explicação que a professora nos passou, ela já deu todo o panorama do que é, por exemplo, a arbitragem. Cláusula compromissória, o que seria, como é resolvido. Então, isso é bastante importante. E a respeito dessas outras duas formas, a conciliação e a mediação, qual a diferença entre elas? O que é mais utilizado? Bom, nós temos a conciliação, que o Martinez, que hoje está aqui fazendo as perguntas, também é um colega conciliador, né? É duplamente meu colega, advogado e conciliador, né?
aonde a gente vai, quando é que eu vou escolher uma, quando é que eu vou escolher a outra, né? Eu vou utilizar quando eu não tenho vínculo entre as partes. O conciliador, ele vai poder me trazer opções, sugestões, me auxiliar, né? Não obrigar a pessoa, mas, por exemplo, às vezes a pessoa fica meio na dúvida, ele pode dizer, olha, eu acho que isso é bom, ou eu acho que isso é ruim, ou, né? Então ele pode trazer essa possibilidade da sugestão. Normalmente as nossas conciliações, elas são breves, né? Então podem acontecer em 15, 20 minutos, né? Os colegas que têm feito as conciliações, né? Então já tem costume, às vezes a gente chega e tem acordo, não tem acordo, algo assim mais rápido, né? E aí a partir do não tem, né? Tem sugestão. Aí nesse tem, aí pode ter essa sugestão aí do conciliador. O conciliador, então, também tem um curso, que acredito que seja esse que o Martinez realizou, né? Para se tornar mediador, conciliador. E o mediador, então, ele também pode fazer as conciliações, a pessoa que realiza o curso aí da mediação. Esse mediador, ele vai atuar quando já há um vínculo entre as partes, então eu tenho um vínculo com o vizinho, eu tenho um vínculo familiar, né? Eu tenho um vínculo com um cuidador que está cuidando de um idoso, e eu preciso resolver alguma lide, algum problema que se estabeleceu, né? Aí o mediador, ele vai utilizar técnicas para cumprir essa sessão de mediação, mas ele não pode trazer a sugestão, ele não pode dizer, eu acho que isso é bom, isso é ruim, não, ele não pode achar nada, né? Ele não pode trazer palpite dele, nem opinião, mesmo que seja técnico. Palpite não pode, né? E mesmo que seja uma orientação técnica. Ele pode daí, então, recomendar, olha, acho melhor a gente reagendar, e aí vai conversar com seu advogado, caso não esteja ali presente. Muitas vezes assistido pela defensoria, a defensoria não está presente, então se recomenda que a pessoa converse com o defensor e retorne em outro momento, mas não se pode trazer a explicação, mesmo que seja explicação jurídica. E aí isso também, dizendo isso, Martinez, é importante a gente ressaltar que esse mediador não precisa ser do direito, então ele não tem essa obrigação de ter o conhecimento. Verdade. De fato. O conciliador vai ser, mas o mediador, ele pode ser da psicologia, pode ser do serviço social, pode ser do que ele quiser, pode ser da educação física, da fisioterapia, engenheiro, né? Não precisa, em qualquer profissão, não precisa ter aí esse conhecimento do mundo jurídico, das leis, né? Vai buscar sempre ter um conhecimento, mas ele não precisa ter a formação jurídica. Sim. E as sessões, o outro disse que era mais rápido, esse aqui então pode demorar 2 horas, 1 hora e meia. Eu ia perguntar isso. Podem ter outras sessões, a gente pode reagendar quantas vezes forem necessárias. Há algum limite, até para que as pessoas entendam, algum limite de designação de sessões, ou até tentar esgotar aquele conflito entre as partes? Estando as partes ali de comum acordo, né, pelo princípio da voluntariedade na participação, e havendo necessidade do reagendamento, pode ser reagendado, né, aí não é ad infinito, mas assim, tá vendo que está tendo um progresso, que tem um motivo, aí ok, se faz o reagendamento, sem um número mágico. E também as pessoas têm que estar dispostas, né, eu sempre, quando a gente participa de uma audiência conciliatória, seja no juizado especial, seja até mesmo atuando em processo, eu digo, acho que talvez a senhora pense da mesma forma, tem que ter aquela disposição de querer resolver, né? Porque se a gente ficar só tentando litigar, ou, entre aspas, brigar, não vai resolver. Podem ser marcadas aí, agendadas quantas sessões de mediação for, não vai solucionar. E aí, nesse quesito, até nessa parte é que eu ia lhe perguntar, a alteração do CPC, ali, já quando há o ajuizamento da ação e há a obrigatoriedade de escolher, seja por conciliação, seja por mediação, a senhora acha que isso ajudou para que, então, de alguma outra forma, pudesse ser implementada essa cultura de paz, essa cultura de resolver os problemas, não só processualmente falando, mas
existir no processo e tentando compor, não aguardar tanto tempo assim? Acho que sim, acredito que sim, porque muitas vezes a pessoa não tem conhecimento de como que vai acontecer, ou o que é a mediação, que é mais informal, quem é o mediador, que não é um juiz, que não vai trazer julgamento, que vai ter a imparcialidade. E aí, no momento que se chega ali e se tem a explicação, bom, vou participar, já estou aqui, né? Então aceito participar. E aí, então, a pessoa pode ter um benefício, não só em terminar o processo, né? Porque a ideia não é só, a gente vai baixar a pilha lá do Poder Judiciário, vamos diminuir o número da demanda, mas principalmente a satisfação das partes, e que elas consigam sair dali com aquela resolução de uma forma benéfica para elas. Né? No momento que a gente ingressa com a ação e aguarda a posição do juiz dentro de um processo, alguém vai perder, né? Mesmo que parcialmente, alguém vai ser perdedor, vai sair insatisfeito. No momento em que a gente está numa mediação, a gente está buscando ganha-ganha, aonde a gente vai sair da nossa posição inicial, caminhar um pouco em direção a outra pessoa vai ter que fazer o mesmo movimento, e ambos vão sair de uma forma mais satisfeita daquele conflito. Essa satisfação que a senhora mencionou também é algo que decorre não só ganhar, é causar aquele sentimento na pessoa que está envolvida de que realmente foi resolvido. Pode até ser que não daquela forma que ela queria, mas que foi resolvido. E isso é importante para que todos saibam, até aquelas pessoas que eventualmente querem ingressar com uma ação judicial, ou mesmo já estão em meio a um processo, que consigam entender que o objetivo, como a professora falou, não é só para desafogar o judiciário, porque até nesse ponto, professora, já há alguns anos, essas tratativas, reportagens que são feitas, milhões de ações durante o ano, milhões de ações foram julgadas, e parece talvez para as pessoas que seja só para isso, mas não é, né? Não é esse o objetivo. Como que é feito, o que é tratado num curso para conciliador e mediador, aí que a senhora referiu do CNJ, ou mesmo, né, por outra instituição, mas seguindo as premissas do CNJ? Isso, eu não fiz o do tribunal, mas claro, seguindo as premissas, né, eu fiz o da júris. E aí, então, a gente tem duas possibilidades aqui no Rio Grande do Sul, né, tem pelo Tribunal de Justiça e tem a júris, que é credenciada pela Infam, e aí, então, possibilita a formação do mediador judicial. Sim, sim. E aí, então, lá, né, nesses métodos, a gente vai entender sobre o conflito, sobre os princípios, sobre como manejar situações que podem aparecer, né? Então, as técnicas que vão ser utilizadas, as ferramentas que são muito importantes dentro desses métodos, né? E aí, então, a sua aplicação. E quando, depois que a senhora participou, né, do curso, aí pela júris, quando a senhora se viu, então, numa primeira oportunidade, tendo que aplicar aquilo que foi aprendido, aquilo que foi tratado ali, como é que foi a sua reação, o que a senhora sentiu naquela oportunidade? A senhora, de fato, conseguiu ver que estava auxiliando a resolução? Eu gosto de pensar que é como o piloto. Então, o piloto, ele calcula as horas de voo, e aí ele vai ficando mais experiente conforme ele vai tendo mais horas de voo. E assim, os mediadores e conciliadores também vão tendo a sua atuação com as suas horas de voo. Verdade. Então, no início, a gente trabalha numa equipe de mediação, quem fica na mesa, um mediador e um comediador, e com 2 observadores. Na parte de supervisão, na parte do curso, em que a gente também tem que fazer horas, né, dentro de supervisão, nós começamos com a observação, e aí depois nós vamos para o comediador, até que a gente se sente à vontade para passar para a mediação, para guiar aquela mediação, mas também vai ter o colega ali comediador.
né, para fazer esse suporte, né, essa troca com o colega. E nessa oportunidade que a senhora participou de fato, conduzindo uma sessão de mediação, como é que foi a sua reação naquela oportunidade? A primeira eu não lembro. Não lembro. Não lembro. Mas muitas vezes é o nervosismo de querer aplicar, né? Porque eu lembro também, muito vaga, eu não lembro também, na primeira vez que eu fiz uma audiência de conciliação, eu lembro que eu queria que pudesse acontecer aquilo que foi passado lá no curso da Júris também. Será que vai acontecer toda aquela... Porque é diferente, né? É diferente quando tu é o terceiro naquela posição ali e não junto com uma das partes, seja o autor, seja o requerido, enfim. É bastante diferente, né? Estar daquele outro lado ali. E depois desses anos todos que a senhora tem de experiência, tem casos que lhe trouxeram mais dificuldade para conduzir a sessão, que demorou mais tempo para ser resolvido, seja na conciliação, na mediação, que é mais a sua área. O que a senhora poderia trazer para nós, para ilustrar, né, todo esse passo a passo? Trancou um pouquinho, não sei se está me ouvindo. Agora sim. Todos. Tá. Bom, um caso difícil, né? Eu acho que a gente tem que ter sempre cuidado para não causar um conflito em espiral, que a gente chama, principalmente com o advogado. Né? Então, assim, a gente ainda não tem todos os advogados que existem de forma colaborativa. Né? Então, tem alguns que ainda desconhecem, ou têm pouca prática, ou pouco conhecimento, ou vivência, né, nesses métodos. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? O outro ponto é não ter um conflito em espiral com o próprio colega. Então, quando a gente faz mediação, às vezes a gente já tem a nossa própria equipe, mas às vezes a gente entra num Sejusc, né, que é da onde vão ali nos designar, né? O Sejusc é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, para quem não está acostumado com o termo. E pode cair numa equipe diferente. Então, também tem que ter esse cuidado com a equipe. Por sorte, eu não tive aí nenhum caso ruim, assim, que tivesse, mas sempre cuidando, né, manejando para não cair nesse tipo de situação. Acho que é isso que a gente tem que se alertar, assim, né, nesses casos. Eu estava conversando contigo antes da gente começar aqui, de um caso recente até, em que durou 5 sessões. 5 sessões? Isso. Mas ali eu estava sozinha, né? Então era uma mediação civil. E apesar de durar bastante, o caso necessitava, né? Então, um caso de vizinhas, de uma infiltração, onde a gente precisava combinar os detalhes. Se eu simplesmente fosse ali, ela falasse, eu vou arrumar. Bom, então vamos fazer o termo agora, que está se comprometendo a fazer o conserto e encerrou a mediação. Né? Então, aí baixei uma pilha, mas resolvi o problema? Não resolvi. Então, a gente precisou contatar quem é que ia fazer o serviço, quando é que ia começar, como é que ia ser a forma de pagamento dessa pessoa, quem quer comprar o material, e aí tudo isso acabou demorando um pouco mais, mas 5 sessões, vamos dizer, em 3 meses, é muito mais rápido do que 2 anos de um processo judicial, e a dor de cabeça também é menor, né? Então, tem esse benefício aí também. E consegue diferenciar uma carga emocional mais forte, assim, mais densa, quando há casos envolvendo direito de família ou casos negociais, enfim, direito civil? Há essa diferenciação de carga emocional ou é basicamente assim, todo conflito tem o seu diferencial? Então, todo ele é diferente e cada sessão é uma, né, única, assim. Então, o que vai aparecer ali, a gente não tem como prever e o que pode nos trazer naquela sessão, não necessariamente a gente viu no livro, ou treinou, ou teve na aula, né? Então, cada uma é uma experiência nova. A gente tem a ferramenta da sessão privada, sessão individual, para ir manejando, então, essas situações.
e se vê que está assim num nível de emoção muito grande, porque às vezes acho que o pior, né, que a gente pode ter quando fala nesse sentido, é uma pessoa que sofreu alguma agressão, né, então vamos dizer, um marido e uma mulher, então sofreu alguma agressão, não consegue ficar no mesmo ambiente que o outro, não está se sentindo confortável, até gostaria de fazer a mediação, mas não se sente confortável na presença da outra pessoa. Claro que o crime a gente não tem como mediar, mas isso pode ter acontecido no passado e a pessoa, né, tem a vivência. Então, nessas situações, a gente separa, consegue fazer individual e seguir de um modo individual, né? Mas essas seriam, assim, de carga emocional, acho que as piores que a gente poderia ter. Já fiz com que teve relato de estupro, já fiz coisas, assim, mais pesadas. Sim. Acho que esses casos são os que acabam abalando mais. Mas o civil pode ter uma carga emocional também, uma briga que teve com o vizinho, né? Ou com um cuidador, irmãos que não estão conseguindo se acertar para cuidar de um pai ou de uma mãe, então pode trazer aí questões lá do passado, a gente vai ter que trazer esses sentimentos e aí identificar quais os interesses reais, trabalhar nos interesses para conseguir no final chegar no êxito. Professora, mesmo nós sabendo que não precisa ser necessariamente do direito, seria interessante que tivesse uma equipe multiprofissional, e eu lhe pergunto se seria essa uma alteração que a senhora acha que seria interessante, porque, veja bem, bom, pode ser do direito ou não, mas um profissional da psicologia não se descartaria, né? Até mesmo para tentar apaziguar dentro daquela perspectiva que está se enfrentando. O que a senhora hoje teria alguma sugestão de alteração no formato, seja da conciliação, seja da mediação, enfim, teria alguma sugestão, ou a senhora acha que ainda a gente não aprendeu, né, a gente, sociedade e os profissionais do direito não aprenderam ainda a manejar isso? Assim, eu acho que acredito que a gente precisa divulgar bastante, né, a questão para a sociedade. A gente ainda não tem um grande conhecimento, uma grande aplicação. Tem uma colega aqui da Carla Spencer, obrigada pela pergunta, em relação justamente a essa desatualização dos profissionais, acho que realmente precisa dessa reciclagem constante. O mediador, sim, ele tem essa obrigatoriedade da reciclagem, né? Mas os outros profissionais não necessariamente têm essa obrigatoriedade e acabam esbarrando em métodos novos, que não estão acostumados, né? Então, que podem aí causar até um prejuízo para o seu cliente. Verdade. Falando nos comentários, nós temos ali alguns comentários no pessoal que está nos assistindo. Aí. A Júlia Alves mandou um olá. Olá, Júlia. Boa noite, obrigado por estar nos assistindo. Marcelo Barbosa. Obrigado, Marcelo, pela tua participação aí. Boa noite, boa noite. Aquele abraço. A Nair Mônica Ribasic. Boa noite, dona Nair. Prazer tê-la conosco aí no dia de hoje. Vamos ver aqui mais outros comentários. Alan Patrick, boa noite. Boa noite, Alan. Tudo bem? Prazer tê-lo conosco. Doutor Matheus Pereira, olha só, nos prestigiando. Boa noite, queridos. Parabéns pela live. Muito bom matar a saudade de ouvir a professora Nerise Cripa. Um recado diretamente para a senhora. Lhe desejando parabéns. Martinez Eduardo, buenas, paisanos e paisanos, boa noite. Meu pai nos assistindo também, a família toda assistindo. É importante a participação, né, de todos. Vamos ver aqui outros comentários. Edma Silva, boa noite, Edma. Obrigado por estar nos assistindo. Igor Moraes, boa noite, palestrantes. Especificamente a professora Nerise, que está nos trazendo todo esse conhecimento sobre esses métodos alternativos que hoje, quantas vezes, até mesmo, né, eu acho interessante até algo que eu ia lhe perguntar posteriormente, a aplicação, exemplo, da mediação fora do âmbito judicial, até mesmo por nossos colegas, enfim, uma equipe multidisciplinar, aplicando lá no escritório e levando essa composição extrajudicial, né? A senhora tem visto isso com mais frequência? Isso é algo que
está acontecendo e que está ganhando força? Sim, sim. Então, a gente tem a possibilidade no mediador judicial, era isso que a gente estava falando mais até aqui, do curso, Sim. enfim, e tem esse mediador extrajudicial. Ele tem que ser uma pessoa de confiança das partes. Né? Então, a gente tem lá o artigo 9 da Lei de Mediação, que nos traz isso, sendo uma pessoa capacitada, e a gente tem visto, inclusive, advogados que buscam de uma forma mais negocial também utilizar essa mediação dentro dos seus escritórios, mas tem a possibilidade de fazer com um mediador judicial, que tem uma câmara privada, né? Então também pode ser feito fora do processo, sem ter um processo, mas com um mediador judicial que tem a sua câmara privada e vai levar daí então para a homologação do juiz através da sua câmara. Então, nós temos várias possibilidades, né? A pessoa pode procurar o Sejusc fazer um pré-processo, não tem ação, mas busca no balcão mesmo fazer a mediação. Sim. Né? Ela pode fazer no escritório de advocacia, ela pode fazer numa câmara privada, ou ela pode ingressar com a ação e depois ser remetido, né, através da mediação judicial. Vejam, pessoal, que não é só no processo, né? Porque nem a professora disse, a gente fala bastante de processo, falou bastante, mas também fora autos, fora processo, antes mesmo até de um processo. Vejam que hoje tem várias alternativas, por isso que eles são métodos alternativos, para resolver aquele problema que foi criado, que surgiu. Então, os métodos existem. Né? Falta, como a professora também mencionou, divulgação, aprendizado, aplicação. Né? Tem uma outra pergunta que eu ia lhe fazer, depois a senhora pode nos responder, que é a respeito da constelação familiar. A senhora escutou? Sim, escutei. Deu um barulhinho de cachorro aqui. Deu um delay. Deixa eu só continuar aqui, senão tá, o pessoal depois vai nos xingar. Zita Judite Bonai Pedô. Excelente explicação naquela oportunidade que a senhora estava explicando ali a respeito dos métodos alternativos. Nair Mônica, parabéns, Annelise Cripa. Então, dados parabéns. Essa é uma conhecida sua também. Patrícia Alteral. Tema extremamente relevante. Parabéns aos colegas. Professora Patrícia, muito obrigado por estar nos assistindo. A Patrícia, coordenadora aí do Direito do IPA. Professor Martin Moraes Júnior, grande professor Martin, obrigado por estar nos assistindo. Doutora Carla Spencer, boa noite, parabéns pela live, meu amor, um beijo, obrigado. Ótima explanação sobre o tema, parabéns professora Annelise. Então, a Carla comentando, depois ela vai fazer uma pergunta também, que ali a senhora já tinha visto, né? Débora Monteiro, olha só que satisfação. Boa noite, Débora. A professora querida, que saudades. Muito obrigado por estar nos assistindo também, Débora. É um prazer a tua companhia nessa noite. A Carla perguntou, gostaria de saber da professora Annelise se a desatualização de alguns profissionais do direito colabora para que a mediação seja ineficiente e se é comum, findada a mediação, e as partes solucionarem o conflito, elas voltarem ao litígio com o mesmo objeto. Interessante pergunta. Bom, vamos responder essa segunda pergunta da Carla, então, pode ser? A outra eu já estava falando antes. Uhum. Bom, o que a gente tem ali no final da nossa mediação, se ela foi feita dentro do Poder Judiciário ou se ela foi levada à homologação, lembrando que se eu fizer no extrajudicial, eu posso entrar com uma ação só para homologar, né? Ou se eu fiz na Câmara Privada, já vai ser levado para homologar. Então, eu tenho um título executivo judicial, né? E aí, se ele não for cumprido, ele pode ser executado. Se eu fiz fora, eu tenho um título executivo extrajudicial, que também pode ser executado. Né? Os tipos, uma execução autônoma, outro cumprimento de sentença, mas eu vou conseguir fazer aí esse meu cumprimento do título. O que a gente espera, né, e o que a gente busca dentro da mediação é que realmente haja o comprometimento e cumprimento. Por isso que
a gente busca essa satisfação das partes para que elas tenham o comprometimento e cumpram aquilo que está sendo ali combinado. Mas caso venha acontecer, a gente tem a possibilidade de executar. Bom, acredito que respondido aí o questionamento. Ana Maria Klein, gostaria que a professora falasse a respeito da confidencialidade nas sessões online. Olha, importante pergunta essa, isso que nós conversávamos antes sobre as sessões telepresenciais. Isso. Mas, enfim, o questionamento da Ana Maria Klein é no sentido da confidencialidade nas sessões online. E então, agora, um dos princípios muito importantes, obrigada pela pergunta, que nós temos dentro da mediação é a confidencialidade, né? Então, a gente não pode gravar sob pena aí de nulidade daquele ato que está acontecendo. Nós já tivemos casos onde aconteceram gravação no presencial mesmo, e depois foi submetido, inclusive, para a OAB, né, sobre a conduta ali do advogado. Mas poderia ser também a confidencialidade sem o advogado presente, só para as partes, também atinge ali as partes. Então, um dos itens importantes, além de não gravar, é que estejam presentes naquele ambiente apenas as pessoas que estão participando, né, daquele processo, para que um filho não escute sobre algo que está acontecendo na vida dos pais, né, para que a gente não tenha esse tipo de interferência ou que leve esse conhecimento para outras pessoas. Essa confidencialidade ela é para todos, né, ela é para o mediador, mas ela é também para as pessoas que estão ali, né, envolvidas. Então, a gente não vai poder ser parte, não vai poder ser testemunha, não vai servir de prova depois, dentro dessa confidencialidade do que aconteceu, mas as pessoas ali envolvidas também têm que ter esse comprometimento do ambiente e em relação à não gravação. No final, o termo que é exposto na tela, sim, esse pode ser fotografado, ele é das partes, é do processo, não há problema nenhum, então, que se tenha acesso a esse documento final, porém, apenas ao documento final. Importante, de fato, principalmente em razão desse princípio da confidencialidade, porque as pessoas se sentir à vontade naquele ambiente e em razão disso a confidencialidade do que é tratado ali. Professora, na sequência ali, nós temos um outro comentário da Zita lhe parabenizando pelo seu conhecimento. Parabéns, Annelise, pelo teu conhecimento. Temos um outro comentário. Carlos Eduardo Coelho, parabéns por esse assunto tão interessante. Uma grande professora super comprometida com o direito. Parabéns e muito obrigado pela tua participação, meu xará, Carlos Eduardo. Albino Pinheiro, grande mestre, meu amigo, sócio. Excelente tema, um magnífico debate, parabéns ao colega Martinez pela iniciativa, um abraço fraterno à nossa querida professora Annelise, pessoal aí que era da Facos, lhe prestigiando. Eunice Lanzarini, esse assunto me interessa, sou bacharel em Direito e estou me especializando em mediação e conciliação. Olha que interessante, né, professora? Eu acredito que não é só a questão da idade, mas sim da atualização dos profissionais, que nem a senhora colocou, para resolver aquilo. Eu vejo bastante por isso, né? Resolver, não ficar arrastando muitas vezes um conflito que pode, com a devida conversa, com a devida participação das partes, porque eu não sei se a senhora analisa dessa forma, mas muitas vezes, quando há o ingresso com uma ação judicial, se tratando de uma mediação, conciliação judicial, parece que o problema fica distante. Parece que, tá lá no processo. Mas quando chama aquelas pessoas para, de fato, resolverem os seus problemas, é bem diferente. As pessoas não sabem nem por onde começar, às vezes, né? O mediando, ele é o protagonista, né? Então, a gente busca ouvir deles, entender deles e trazer essa, não culpa, mas responsabilidade ali para o conflito e para buscar a solução deles, né? Eles é que vão chegar nesse entendimento. Acho muito importante, obrigada pelas perguntas, pelas colocações aqui da nossa audiência. O que a Eunice colocou, que ela está se atualizando, já fazendo a especialização,
Então, a gente não precisa também transformar todo mundo em mediador, né? Mas o advogado, ser um advogado que entenda as práticas e que tenha a responsabilidade com o seu cliente de trazer as opções. Olha, nós temos esse caminho, temos outro, qual que nós vamos seguir? Né? Trazer, então, para que essa decisão seja compartilhada, para que o cliente depois não venha nos dizer que ficou sabendo que existe uma outra forma, que ele podia ter resolvido de outro jeito e que foi induzido a algo litigioso. Então, hoje em dia, nós precisamos trazer o conhecimento e ter o conhecimento como advogado. Se eu me formei há muitos anos, bom, vou me reciclar, vou me atualizar, né? E aí sim eu preciso trazer isso para o meu cliente. A OAB tem feito várias palestras justamente para que a gente possa oxigenar esses assuntos. Verdade, e com bastante constância sobre métodos alternativos, porque o papel, por exemplo, falando dos advogados, também é esse. Também buscar a satisfação das pessoas, satisfação no sentido de solucionar aquilo que está acontecendo. Porque não basta eu querer litigar e então, o que vai resolver isso? Que nem a senhora colocou, nesse caso, que foram 5 sessões, imagina se a pessoa tivesse só optado, não, vou seguir assim mesmo e não quero mais. O vazamento não teria sido resolvido. Ela continuaria com aquele problema na sua casa, enfim, no seu apartamento, seja lá onde for, e talvez pudesse passar para uma outra fase, que é para uma fase, às vezes, até criminal, né? Chegando a algum problema que superasse ali aquela situação. Então, nós, enquanto advogados, também temos que ter essa preocupação e responsabilidade em trazer, em mostrar e levar às pessoas que nos procuram isso. Essas são as opções. E como a professora Annelise comentou, os protagonistas não somos nós. Não somos nós, os advogados. Não é o mediador, não é o conciliador ou o árbitro. São as pessoas que estão ali. São as pessoas. A gente só vai facilitar, né? Por isso que até o mediador e o conciliador é o facilitador para aquela resolução. É importante o advogado ele entender que ele vai transmitir para um processo, lá para o juiz, com a linguagem jurídica, com os termos e com a fundamentação, mas que o processo não é dele, né? Ele é um representante da parte. Né? Quando ele recebe a procuração, ele está recebendo uma representação, a possibilidade de falar em nome de outro. Simplesmente isso. E às vezes acho que algumas pessoas acabam esquecendo, mas é bom a gente sempre relembrar. É verdade. Perfeita essa colocação, porque eu já tive situações também, como a senhora colocou, em que chega um momento, e às vezes a audiência até supera esse tempo, que parece que são os advogados que são as partes. Só um pouquinho, pessoal, ajuda, né? Porque se a gente não auxiliar, como é que as partes vão se entender? Daqui a pouco as partes querem, calma, tudo bem, eu ajeitei. Imagina a parte pedindo calma para o advogado. É complicado isso. Na sequência ali, a Júlia Alves colocou, quero saber a opinião da professora sobre as constelações. Bom, quando eu trabalho com esse tema, né, tenho a feliz satisfação de ministrar essa disciplina de métodos alternativos de resolução de conflitos. Eu falo lá da conciliação e da mediação, onde eu me estendo mais, e trabalhamos com a lei da arbitragem, mas eu também sempre gosto de trabalhar com a constelação. Pelo menos para que os nossos alunos tenham conhecimento sobre esse método. Agora, na pandemia, eu não tive conhecimento de nenhuma audiência de constelação, não é audiência, né, mas nenhuma sessão de constelação dentro do Fórum Central, de forma virtual, mas em 2019, quando nós estávamos no presencial, elas estavam acontecendo. Então, nós não podemos ficar alheios a essa forma que está sendo utilizada pelo nosso Poder Judiciário, que acontece aqui no Fórum Central de Porto Alegre, né? Porque se ela traz benefício para as pessoas e se ela é uma opção de alguns, nós precisamos respeitar a vontade daquelas pessoas. É um método que pode ser utilizado. Se o nosso Poder Judiciário está dando o seu aval na sua utilização,
nós precisamos tomar conhecimento do que é, como funciona, né? E permitir que as pessoas utilizem, né? Claro, a gente não pode, não, eu não gosto, o meu cliente não pode usar. Não, se ele gosta, se ele é favorável, então, que ele utilize. E o que é essa constelação? Talvez eu não seja a melhor pessoa para explicar a constelação, né? Mas ele utiliza um pouco assim, ó, da energia das pessoas, né? E então às vezes ele é feito com bonecos, às vezes ele é feito, a gente pode constelar um ponto só da nossa vida, eu posso constelar a minha questão familiar, ou a minha vida profissional, ou lá dentro aí isso fazendo fora, assim, sem ter nenhum conflito. Ou lá no processo, algum crime que aconteceu, algum fato que a pessoa não quis pagar, por exemplo, não quis pagar a pensão, então por que isso está acontecendo, o que isso se refere, qual é o ciclo que eu estou repetindo, então ele traz mais essa reflexão de posicionamento da gente dentro do nosso sistema familiar, né? Qual é aonde que eu deveria me portar, que eu não estou me portando exatamente naquela situação, e aí tenta fazer a recolocação, né? Ali no fórum várias pessoas participam e depois relatam como é que se sentiram naquela posição, um faz o pai, um faz a mãe, então tem ali essa retratação. Um caso muito comum, assim, que é levado, né, que é feito, é o caso de um rapaz que acabou colocando fogo no apartamento, os seus 2 filhos morreram, a ex-companheira conseguiu ser salva. Então, esse é um caso emblemático aí que acontece em muitas constelações. Interessante mesmo, bastante interessante. A Eunice colocou ali, até uma pergunta que a senhora já respondeu antes, mas... Eu acho que a gente pode esclarecer um pouquinho melhor. Uhum. O mediador precisa ser necessariamente advogado, inscrito junto à lei, bom, advogado... Não precisa ser nem formado em direito, né? Então pode ser de qualquer profissão, mas o que ele precisa fazer, Eunice? Ele precisa ter 2 anos de formado, e aí então se capacitar ou no curso direto, né, vinculado lá no PMEC, do Tribunal de Justiça, ou a um curso cadastrado na Infam, e aí o que a gente tem aqui no nosso estado é o da Júris. Interessante isso, Eunice. Até porque a gente estava comentando antes, a professora mencionou, pode ser psicólogo, professor, de modo geral, precisa querer ajudar, auxiliar, né? E aí, professor, eu vou lhe perguntar uma outra situação. Como que faz, não sei se acontece, né, mas como que faz para se livrar ou não absorver aquele conflito que é trazido para a senhora naquela sessão? Né? Como é que, depois dessa experiência toda que a senhora nos passou, ainda hoje a senhora chega, depois de um dia, né, de trabalho, de uma sessão lá bastante desgastante, ainda sente aquele foi desgastante isso, ou isso mudou ao longo do tempo? Não, a gente continua sentindo. Eu faço hoje a mediação familiar, né? A gente acaba fazendo 2 sessões por tarde. Eu até acho melhor fazer uma sessão, porque aquela sessão pode ser muito pesada, a gente não sabe o que vai acontecer ali, as formas que vão nos trazer, o que a gente vai ter que trabalhar dentro daquela mediação. Então, sim, depois a gente tem que dar um tempinho, assim, vai conversar sobre outra coisa, né? E faz a autossupervisão também, que é muito importante, que é a conversa com os colegas de como é que foi, onde a gente poderia melhorar, porque a gente tem que estar sempre melhorando, buscando melhorar, em qualquer profissão que a gente escolher, nós sempre podemos buscar melhorar para levar o nosso trabalho para aquelas pessoas de uma forma realmente eficaz, né? E sobre a efetividade, alterou algo com a efetividade em razão da pandemia, sendo por videoconferência, sendo telepresencial, ou a efetividade continuou da mesma forma, as pessoas conseguiram compreender que, embora não presencial, ali as ferramentas eram as mesmas e tudo era feito da mesma forma? Eu acho que as pessoas acabaram se adaptando, né? Então, às vezes a gente encontra pessoas
baixa renda que não tem, ou baixo conhecimento e baixa renda, né? Então não tem acesso aí a entrar no sistema adequado. A gente improvisa, já fizemos no WhatsApp, né? A gente faz uma videochamada, mas o importante é tentar auxiliar aquelas pessoas. Na conciliação, a gente, assim, os advogados, inclusive, chegam a nos relatar, né? Ah, que ótimo, né? Agora é mais rápido, mais célere, a gente não fica esperando tanto para entrar na audiência, entra na hora certinha aqui, resolve, né? E na mediação, no civil, é um pouquinho diferente da família. Na família, acredito que o presencial tem um pouquinho de falta. A gente estava comentando antes aqui, pessoal, até falando sobre essa situação, porque, de fato, ela facilita por um lado, porque daí também as situações não ficam paradas, né, represadas, mas, ao mesmo tempo, em alguns casos, aquele contato, vejam bem, o contato naquele ambiente, com aquela disposição de cadeiras, porque não pensem que não é tudo pensado. Uma mesa redonda, por exemplo, para que não tenha nenhuma diferenciação de lados, não todos iguais, com a participação de todos ali, do mediador, do co-observador, do observador, enfim, de todos. Tudo é pensado para que chegue àquele fim, né? Então, como a professora colocou, de modo geral, até houve uma adaptação, mas em alguns casos essa presença ela faz alguma diferença. A Eunice colocou, professora, de novo ali, que métodos alternativos de resolução de conflitos foi o tema do TCC dela. Né? Bastante conhecimento. O Marcelo Barbosa, excelente tema. Obrigado, Marcelo. Gostaria da opinião de você sobre o crescimento da mediação e conciliação e sobre a efetividade destes métodos. Ele complementou, no caso da realização de acordo entre as partes. É aquilo que a senhora havia comentado antes, enfim, até tinha comentado também. De fato, tem crescido, né, a utilização desses métodos e tem ajudado bastante. Eu acho que ainda um pouco aquém, né, professora? Do que poderia ser. Né? Na pandemia, a gente teve um aumento aí do cadastro das câmaras privadas, porque abriu a possibilidade de fazer o cadastro também da câmara online, né? E acho importante a gente ressaltar aqui que a gente já tinha a especificação, a regulamentação dentro do nosso CPC da possibilidade de fazer a audiência virtual. Então, a gente não precisou se adaptar na pandemia, isso já estava previsto dentro do nosso código. Mas esperamos retornar aí para o presencial para até melhorar, né, essa efetivação aí que o Marcelo trouxe dentro das nossas sessões. E a respeito da Câmara, como a senhora mencionou, o que é necessário para não só ser mediador, como a senhora já referiu, o curso, seja do CNJ, seja da Júris, que é uma escola credenciada, escola da magistratura aqui do Rio Grande do Sul, então tem um peso também, né, a Júris ministrando esse curso, para essa câmara privada, se a pessoa tem esse interesse, como que funciona, o que ela precisa além do curso, é claro. Tem a parte administrativa, a parte empresarial, onde vai se realizar, então, uma empresa, uma abertura de uma empresa, e aí depois dessa abertura se faz o encaminhamento para credenciar aquela Câmara dentro do tribunal, onde então vão ser analisadas as cláusulas que foram colocadas dentro do contrato daquela empresa, se elas estão de acordo com as normas que o NUPEMEC estabelece ou não. NUPEMEC, aí, para quem não sabe, é o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Bem grande. Bem grande. E aí o NUPEMEC, vamos dizer, é maior, e aí ele vai regulamentar esses sejusques aí que estão espalhados, né? Interessante. E todo o organograma, né, desse núcleo. Teve mais um comentário ali, a Elaine Brasil, boa noite, minha amiga. Obrigado por estar nos assistindo. Esposa do nosso amigo Albino. Professora, mas encaminhando agora para a parte final da nossa conversa, olha só, a gente ficou 1 hora conversando sobre métodos alternativos, e
quanta coisa, né, pode ser dita, enfim, só uma pincelada, um panorama geral da experiência da professora. A senhora, uma pergunta que eu queria lhe fazer antes de a gente encerrar, a mediação, ela ainda está muito adstrita à capital, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, à sua região metropolitana, ou ela consegue ganhar adeptos em outras realidades do Rio Grande do Sul? Para a gente só pegar aqui o Rio Grande do Sul. O que a senhora tem conhecimento disso? E uma segunda pergunta. Dentro do nosso contexto brasileiro, tem alguma pesquisa, algum ranking que trate, olha, esse estado é mais há mais conciliações, mais mediações, enfim, há mais utilização desses métodos? Bom, vamos para a tua primeira pergunta. Por partes. Isso, vamos por partes. Né? Tá espalhado já no nosso estado, está crescendo cada vez mais. Todas as localidades têm, não, mas às vezes se reúnem também, por exemplo, vamos pegar o fórum ali de Caxias, o Sejusc de Caxias, ele contempla 12 comarcas, né? Então, as 12 comarcas. Então, às vezes a gente reúne as comarcas que não têm Sejusc em outras localidades que tem, e aí o juiz, então, pode remeter, né? Então, por exemplo, Garibaldi não tem, então remete lá para Caxias. Tá? Tive a oportunidade de, ano passado, atuar em Caxias. Quando eu comecei no civil, eu comecei em Viamão. Hoje eu atuo em Gravataí. Então, eu acabo me espalhando aí. E com o virtual, eu consegui atender mais oportunidades, né? Fora aqui de Porto Alegre, que a minha base era o Partenon, né? Um dos foros regionais aqui, que eu fiquei mais tempo. Tenho um carinho grande lá pela equipe também. Mas acabei tendo essa oportunidade aí de atender fora de Porto Alegre. E sim, está crescendo, né? E essas outras localidades conseguem aí atender bem já a questão da mediação. A tua outra pergunta? A respeito, se tem algum estudo, algum levantamento? Um estudo. Eu desconheço um ranking, mas eu posso te dizer que tem outros estados mais à frente do que o nosso, né? Então, assim, São Paulo, muito mais à frente do que o nosso em relação a isso. É utilizado Minas, Espírito Santo, a gente tem aí afora, dentro do Brasil, né, a questão da mediação. Rio, né, então, os outros estados, eles vão espalhar. Isso. O nosso ainda é um pouco mais resistente, né? Está sendo um pouco mais resistente. A senhora acha que isso tem a ver muito com a cultura nossa de litigar bastante? Ou... toda a cultura, assim, de um modo geral, vou deixar na imaginação de vocês aí do Rio Grande do Sul, mas toda a nossa cultura mais fechada, né? Ela acaba trancando um pouco mais aí esse método, mas ele é um método que não tem como impedir, porque ele é totalmente para beneficiar as partes envolvidas no conflito. Verdade. Acho que deu uma trancadinha ali, mas no final a professora colocando que a mediação é um método para auxiliar, para resolver. Então, bastante também pela nossa cultura aqui, a cultura gaúcha, de litigar bastante. Às vezes, o brigar, entre aspas, não é ruim, mas às vezes acaba trazendo esses contratempos de, olha, isso está aqui, tem que ser utilizado. Se é para resolver os problemas das pessoas, se é para que, e de alguma forma, entre aspas, desafogue também o judiciário e resolva, bom, então que se utilize. Né? Então a gente tem que mudar um pouco a nossa cultura. Mas eu acho que, conforme até a professora está colocando, isso gradativamente está sendo alterado, até mesmo porque houve a pandemia. E a pandemia, olha quanto tempo os fóruns ficaram fechados, os processos, mesmo os eletrônicos, também sem movimentação em algum período, e as pessoas ficavam, como é que eu vou resolver esse problema? Pois é, seja pela conciliação, seja pela mediação, há uma alternativa. Há essa alternativa. Um último boa noite ali, antes da gente encerrar, Fabiane Rosa, minha cunhada, boa noite, obrigado pela tua participação.
Professora, se a gente não convenceu, Martinez, quem está nos assistindo ainda, então vou deixar aqui três itens que podem beneficiar, né, a pessoa a buscar a mediação. Então, a gente vai ter aí um processo mais célere, mais rápido, a gente vai ter uma economia financeira e a gente vai ter uma economia emocional. Né? Então, eu tenho aí 3 possibilidades para convidar vocês a levarem os seus clientes para a mediação, né? Darem essa oportunidade para o cliente de vocês de resolver dessa maneira, ou então, né, de se transformar em um mediador aí para quem se interessou. Verdade. E principalmente, às vezes o pessoal não entende, né? Eu vou lá ingressar com uma ação. Mas olha o peso que é ter o nome audiência. Né? Até o nome é diferente, é sessão. Não deixa de ser um ato. É um ato judicial, tá ali, se for, né, no caso judicial. Mas até mesmo para as pessoas entenderem que é diferente. Né? Eu tinha uma cliente que me dizia assim, uma cliente médica que me dizia assim, sabe aquelas pessoas que têm medo de entrar no hospital? Eu tenho medo de entrar no fórum. Tá? Então, a gente tem que entender que as pessoas que não são do direito, né, e são as que estão envolvidas ali, ou é a vida delas emocional, ou é a vida financeira dentro daquele processo, e que para elas é muito importante aquilo que está acontecendo. E que nem a professora comentou também, cada caso é um caso e traz a sua excepcionalidade. Né? Seja na mediação, seja na conciliação, até mesmo na arbitragem, que a gente pouco falou aqui, mas que a professora explicou o que era. Cada caso é um caso, e todos nós que trabalhamos com isso, principalmente a professora que trabalha com a mediação, sabe que para chegar até aquele ponto, muitas coisas aconteceram, muitos desgastes, e por isso essa economia emocional também é importante, porque gera um estresse, gera uma série de fatores ruins, muitas vezes, que nem a senhora mencionou. Olha, eu não quero entrar no hospital, também não quero entrar numa audiência, é a primeira vez. Quantas vezes a gente já escutou, não sei, talvez a senhora também tenha escutado, olha, a primeira vez que eu estou entrando num fórum, primeira vez que eu estou colocando meus pés aqui, eu não queria. Sim, mas que satisfação quando a pessoa sai de lá assim, como se tivesse tirado um peso. Né? Então, o trabalho que é feito pelos conciliadores, pelos mediadores, a exemplo da professora Annelise, é muito importante. Então, tem que ter essa valorização, seja pela sociedade, seja pelo Poder Judiciário, porque é fundamental. Professora Annelise, suas considerações finais. Bom, eu queria te agradecer, Martinez, pelo convite. Que nós tivemos uma outra oportunidade que, infelizmente, eu não pude comparecer, a presencial, já faz bastante tempo para a gente falar sobre curatela, mas então hoje eu pude participar. E agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, todos que colaboraram, fizeram suas perguntas, e os que vão assistir depois também, fica aí o nosso abraço. Verdade. Professora, eu que lhe agradeço pela sua disponibilidade em estar aqui, né, um pouco mais de uma hora, explicando um tema que ele é denso, ele tem a sua densidade, porque traz o trato com as pessoas, traz esse trato alternativo que não é tão alternativo assim, não. Ele deveria ser pensado muito antes para ver como resolver aquele problema instaurado. Então, lhe agradeço pela sua disponibilidade, pela sua participação, foi fundamental. E agradecer também, especialmente, àqueles que nos assistiram, que vão nos assistir posteriormente. Não esquecendo que essa live estará disponível depois, lá no Descomplica Direito, no canal no YouTube, também em formato podcast no Spotify e em outros serviços de reprodução de áudio e música, e nos sigam lá no Instagram, @DescomplicaDireito01. A todos e a todas, um forte abraço e até mais. Tchau, professora. Tchau, tchau. Obrigada.